A gente passa a vida inteira aprendendo, na verdade, mas já paramos para pensar em como a gente realmente aprende? E se existisse uma espécie de mapa para guiar essa jornada, para deixar tudo mais claro, mais intencional? Bem, é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Pois é, essa é a grande questão. O processo de aprender é uma coisa fascinante e super complexa. Vai desde decorar uma data até, sei lá, compor uma música. Mas será que dá para organizar essa bagunça toda? Será que existe um padrão? E a resposta, acredite, é sim. Existe uma estrutura, quase uma lenda no mundo da educação, que funciona como um mapa do tesouro para nossa mente. Ela ajuda a gente a navegar pelos diferentes níveis do conhecimento. E esse mapa tem um nome: Taxonomia de Bloom. Ok, então vamos entender o que é isso. A taxonomia de Bloom não é nenhuma novidade, não. Ela foi criada lá em 1956 por um grupo de psicólogos liderado por Benjamin Bloom. A ideia deles era bem direta: criar um jeito de classificar os objetivos de aprendizagem, organizando tudo numa hierarquia, sabe? Do mais simples para o mais complexo. E o mais legal é que essa teoria não ficou parada no tempo, congelada. Dá para ver aqui na comparação das pirâmides, a original e a revisada, que ela evoluiu. Isso é super importante porque mostra que a nossa própria compreensão sobre o aprendizado está sempre melhorando. E as duas principais mudanças foram, olha, transformadoras. Primeiro, saem os substantivos, entram os verbos. Conhecimento virou relembrar. Isso muda tudo porque define o aprendizado como uma ação, um processo ativo. A segunda grande virada foi colocar a criação lá no topo, no lugar mais alto do pódio, reconhecendo que inventar algo novo é o nível máximo do pensamento. Então vamos começar a escalar essa pirâmide. Os 3 primeiros degraus são a base de tudo: relembrar, compreender e aplicar. Pense em aprender a cozinhar. Primeiro, é preciso conhecer os ingredientes, ler a receita. É o alicerce. Sem uma base sólida aqui, qualquer pensamento mais complexo, mais para frente, simplesmente desmorona. Tudo começa aqui, no relembrar. É basicamente a capacidade de puxar uma informação da memória. Um fato, uma data, um conceito básico, é o ponto de partida, o primeiro passo indispensável. E para ativar essa camada, as perguntas são bem diretas, né? O que é isso? Quando aquilo aconteceu? Elas testam justamente a nossa capacidade de, simplesmente puxar um dado do nosso arquivo mental. Subindo um degrau, a gente chega em compreender. Agora não basta só lembrar do fato, é preciso entender o que ele significa. É a hora de interpretar a informação, de conseguir explicar a ideia com as próprias palavras. E isso nos leva a perguntas como se resume isso? Ou qual é a ideia principal? São perguntas que desafiam a gente a ir além do decoreba e mostrar que o conceito foi realmente entendido. O terceiro nível da nossa base é aplicar. É aqui que a teoria encontra a prática. É quando a gente pega o que aprendeu e usa para resolver um problema real, numa situação nova. É a hora de botar a mão na massa. Perguntas como: de que forma essa informação poderia ser usada para... são a cara desse nível. Elas mostram a capacidade de transformar um conhecimento que era abstrato em uma ação concreta. Beleza, base construída, agora a jornada fica ainda mais emocionante. Os próximos 3 níveis são o que chamamos de pensamento de ordem superior. É aqui que a gente deixa de ser só o operário que usa as ferramentas e passa a ser o arquiteto que desenha a planta. É o salto da competência para a maestria. Chegamos em analisar. Esse nível é sobre desmontar as coisas para entender como elas funcionam por dentro. É a habilidade de olhar para uma informação, quebrar em pedacinhos e entender como cada peça se conecta com a outra para formar o todo. As perguntas aqui forçam um pensamento mais profundo. Por que isso acontece dessa forma? Ou quais são as evidências que sustentam essa ideia? Elas exigem que se olhe para o como e o porquê das coisas. O penúltimo degrau é avaliar. Aqui a gente desenvolve a capacidade de fazer julgamentos de valor, de criticar uma ideia, defender um ponto de vista, formar uma opinião, mas tudo isso com base em critérios claros e em evidências. É o pensamento crítico na sua forma mais pura. As perguntas aqui já ficam mais, digamos, opinativas, argumentativas. Concorda ou discorda? Ou qual a sua avaliação sobre o... Elas nos forçam a tomar uma posição e, mais importante, a justificar essa posição. E, finalmente, chegamos lá, o topo da pirâmide. Criar. Este é o auge das nossas habilidades cognitivas. É o ato de juntar tudo que foi aprendido para gerar algo novo, uma ideia, um produto, uma nova forma de enxergar o mundo. É a inovação, a invenção, é o pensamento original em ação.
E as perguntas que nos levam para esse lugar são as mais abertas, as mais estimulantes. O que poderia ser combinado para melhorar isso? Ou como seria possível projetar um... São perguntas que abrem a porta para o que ainda não existe. Tá, muito legal. Mas uma teoria lá dos anos 50, como é que ela se aplica no nosso mundo de hoje, com internet, smartphone, inteligência artificial? Essa pergunta é ótima, e a resposta é, ela se aplica perfeitamente. E um exemplo brilhante disso é a chamada Roda da Pedagogia, criada por Alan Carrington. É uma ferramenta fantástica que faz exatamente essa ponte. Ela conecta cada nível da taxonomia de Bloom com aplicativos e atividades digitais que a gente usa todo dia. É a prova de que a teoria continua super relevante. Olhem só como isso funciona na prática. Para relembrar, em vez de só decorar, a gente pode usar o Google, salvar favoritos. Para entender, em vez de uma discussão em sala, a gente pode twittar, comentar num post. E para criar, em vez de uma maquete, a gente pode filmar um vídeo, fazer uma animação, até programar um app. A tecnologia, na verdade, turbina cada um desses níveis. Então, a mensagem principal é essa. A taxonomia de Bloom é muito mais que uma teoria acadêmica. É uma ferramenta prática que atravessa o tempo. É um mapa poderoso, tão útil hoje, na era digital, quanto era lá em 1956. Um guia para qualquer pessoa que queira aprender melhor, de forma mais profunda. E para fechar, fica uma reflexão, uma provocação. Ao longo do dia, seja no trabalho, estudando ou até num hobby, que tal prestar atenção nisso? Qual nível da pirâmide está sendo ativado em cada tarefa? Saber em que ponto do mapa se está pode ajudar e muito a chegar ainda mais longe nessa jornada do conhecimento.